Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre evolução consciente, um passo importantíssimo no nosso progresso. Eu sou fascinado pela trajetória humana. Eu fico às vezes a pensar por onde eu passei, pelos caminhos que eu passei, pelas dificuldades, pelas lutas para chegar aonde eu cheguei. Eu, você, todos nós. Desde a África antiga, quando encarnamos nas primeiras formas humanas, as lutas, o dia a dia, as conquistas, as primeiras invenções, isto é uma trajetória fascinante que supera todos os heróis que hoje são inventados e são propagados por todos os lados. Mas existe um período de nossas vidas que nós evoluímos apenas pela força da lei de ação e reação, pelo plantio e colheita. É a maior parte do nosso tempo. Como é que é a evolução pela força da lei de ação e reação? Isso se dá quando nós somos tangidos pelas colheitas negativas de plantios negativos. A lei de ação e reação, ela nos empurra para o progresso, porque ela nos faz colher a dor que nós fazemos os outros viver. Todo o conteúdo mental que eu desperto nas pessoas, seja bom ou ruim, ele retorna para mim, se agrega meu conteúdo energético e um dia eu vou vivenciar estas emoções de alegria ou de tristeza, de felicidade ou de infelicidade que eu faço as outras pessoas passar. E durante esse período da evolução pela força da lei de ação e reação, nós só evoluímos pelo sofrimento. Foram milhares e milhares de anos onde eu cometia um mal, eu maltratava alguém, eu feria alguém de alguma forma, e este acúmulo de energia negativa que eu desenvolvia voltava-se contra mim e eu nascia com as piores formas de sofrimento. E isto veio caminhando par a par comigo até os dias de hoje. E há 2000 anos atrás, que reencarnou no mundo um mestre espiritual, o Divino Mestre Jesus, o nosso mestre aqui do Ocidente, o meu mestre individual, Jesus. Ele veio trazer uma informação, vivenciar uma experiência para que nós saíssemos desta obrigatoriedade de só evoluir pelo sofrimento. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a evoluir pela consciência, não mais pelo sofrimento. Aqueles ensinamentos de Jesus, quando nós estudamos evangelhos, quando nós estudamos o Sermão da Montanha, quando nós estudamos as palavras de Jesus, nós descobrimos que aquilo ali é um roteiro. É uma trajetória de ensinamentos que são obrigatórios para que eu possa me libertar da evolução pelo sofrimento. Porque a natureza não vai desistir de mim, Deus não desiste de mim. As forças do universo conspiram em torno de mim para que eu realize aquilo que eu desejo. Se eu desejar uma coisa ruim, as forças do universo vão trabalhar à minha volta para que eu produza esta minha vontade ruim, e ela vai me trazer sofrimento. Agora, quando o Divino Mestre Jesus nos ensinou o roteiro para sair desta trajetória de evolução e mudar o nosso paradigma, ele diz que nós deveríamos perdoar, amar, desapegar. Isto é o sentido das palavras de Jesus. Viver despreocupadamente, porque o que Jesus idealizou para nós é que nos tornássemos seres absolutamente livres, libertos de todas as amarras que nos prendem a este mundo de sofrimento. Nós carregamos conosco doenças, desequilíbrios, uma prisão que nos prende aqui nesse globo terrestre sem poder sair dele. Enquanto espíritos mais evoluídos são capazes de ir para onde quiser, para o planeta que desejarem, de gravitar em torno das estrelas que quiserem, visitar galáxias longínquas, viver em mundos capazes
mundos de luz plena, mundos de felicidade permanente, de saúde, de equilíbrio, onde os males terrenos já foram superados há milênios, são apenas lembranças tristes de uma história antiga. Mundos onde já não há mais a guerra, nem a desigualdade social. Mundo onde as pessoas são conscientes da manutenção da natureza, tornando-a cada vez mais bela. Mundos de paz e harmonia permanente. Mas nós ainda ficamos aqui, aprisionados nesta situação. Não que o nosso mundo não seja belo, ele é belíssimo. Mas como para cá é atraído tudo que é mente, que tem um grau de afinidade com o sofrimento, o planeta Terra sempre se renova de espíritos que estão na trajetória do sofrimento. A evolução global em termos de pessoas, ela não é coletiva. Os espíritos não evoluem coletivamente, eles evoluem individualmente. Se você evoluir, se você melhorar a sua conduta mental, se você chegar a um ponto em que você se torne aquela pessoa desapegada, amorosa, capaz de viver as piores adversidades sem desequilibrar-se, capaz de entender os sentidos mais profundos da dor sem se descontrolar, capaz de olhar para frente em qualquer circunstância, capaz de reestruturar-se, reencontrar-se e reequilibrar-se, seja qual for a situação em que se encontra. Seja vivendo num palácio, você é a mesma pessoa que se for viver na experiência de um pedinte na rua. Porque você não muda, você estabilizou a sua mente num padrão evolutivo. Este ser é um ser absolutamente livre. Agora nós carregamos conosco uma carga terrível de sofrimentos, porque nós teimamos em produzir dor e sofrimento. E aí vem o Divino Mestre e diz assim: vinde a mim todos vós que se achais cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. O que significa esse jugo leve e suave? Significa que nós carregamos uma carga pesada em cima de nós. A carga do apego, da usura, da ganância, da maldade, dos maus sentimentos, dos ódios, das mágoas, dos apegos, e carregamos conosco todo esse cabedal de sofrimento. E pensamos que isto é verdade, é a realidade. Pensamos que tem que ser assim. Nós achamos que tem que ser assim. E aí vem o Divino Mestre e nos coloca na mente que tudo isso não existe. Tudo isso é besteira. Nós podíamos abandonar tudo isso e de repente começarmos a viver de uma maneira harmoniosa, alegre e benfazeja todo o tempo. O sofrimento à nossa volta, nós não temos como mudá-los, mas nós temos como mudar o nosso próprio sofrimento. Nós temos como mudar a nós mesmos, nos tornando cada dia pessoas melhores. Aí nós saímos da roda das encarnações. O budismo nos diz que todo sofrimento resulta do apego. E enquanto nós não nos libertarmos do apego, nós não escapamos da roda das encarnações. E enquanto estivermos presos à roda das encarnações, nós somos prisioneiros de nossos próprios atos. Mas vem o Divino Mestre e diz que o amor é a essência de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nisto está toda a lei e todos os profetas. Todos os ensinamentos contidos em todos os quadrantes do conhecimento humano para a felicidade humana resultam em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é amar a Deus sobre todas as coisas? É procurar viver num estado de perene contemplação. É você não perder a capacidade de contemplar o nascer do sol e o pôr do sol. E achar que isto, entre o alfa e o ômega de um dia, você está recebendo um convite para renascer a cada dia
e depositar no final daquele dia todo o fruto de sua experiência mental, onde cada momento, onde cada segundo da vida foi tornado para você algo de extremamente valioso, porque nisto reside toda a sua capacidade de evoluir. E aí, saímos da roda das encarnações, deixamos de evoluir pela força da lei de ação e reação, pela plantio e colheita, planta o sofrimento, colhe o sofrimento, planta o sofrimento, colhe o sofrimento. E aí nós nos tornamos seres absolutamente livres, libertos de nós mesmos, de nossas amarras, de nosso mundo interior que aprisiona, que nos aprisiona. Muito obrigado pela experiência de me ouvir hoje. Peço a você que deixe aí o seu like se você gostou do vídeo. Peço a você que inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.